Boa noite para todo mundo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo das obras de André Luiz. Nós estamos no livro Missionários da Luz, no seu capítulo 13. E Alexandre diz assim: indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre elas a sua luz, Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sob a nossa observação, acentuando respeitosamente. Temos aqui o altar sublime da maternidade humana. Perante o seu augusto tabernáculo, da qual devemos a claridade divina de nossas experiências, devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Nós ainda não compreendemos direito a importância de cada estrutura sobre o nosso comando espiritual, né? Os órgãos reprodutores têm a supremacia de proporcionar a materialização do ser no planeta, né? E especificamente a estruturação orgânica da mulher, que é essa entrada bem, né, elaborada como um instrumento de criação de forma que, ajustada com princípios de fecundação, consegue proporcionar ao espírito uma possibilidade de experiências, de aprendizado, que somente essa estrutura é capaz de proporcionar. Então, para os espíritos, né, que cada vez mais ampliam a sua visão da vida, eles vão tendo uma nova perspectiva de enxergar as estruturas, as possibilidades em campos extremamente mais nobres e elevados, né? E aqui ele reporta o altar sublime da maternidade humana. O altar representando aquele aspecto mais sagrado, né? Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada, dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido. Você vê que os olhos e as intenções por trás dos olhos é que devem nortear os nossos, né, a nossa forma de compreender a sublimidade das coisas. Quantas estruturas nós temos que parecem apenas órgãos, mas são canais de multiplicação criadora das expressões do pensamento que sai dos núcleos mentais, das expressões da voz que sai dos núcleos de expressão, né? Os campos da manifestação emocional. Quantos núcleos, até os núcleos genésicos, quantos núcleos estão trabalhando para o processo de criação em forma diferente? A palavra é filho dessa estrutura fonadora. Através dela nós podemos manifestar a claridade da comunicação. O pensamento é força divina de manipulação sutil. Através dele nós podemos manipular as expressões criadas no campo da fluidez. E o órgão genésico, ele consegue controlar as forças e os elementos capazes de manifestar a realidade do espírito no mundo material. São criações diversas, né, de expressões, canais que o próprio espírito tem em si. Então, o que o espírito é no fundo? Um centro vivo de criação. O tempo todo ele é um agente de criação, retratando a divina criação. Em elementos circunstanciais. Porque o Criador é a criação plena. E nós podemos retratar o Criador através de nós
nos princípios, né, na qual estruturas nos favorecem explanar essa criação em modos diferentes. Então nós somos herdeiros do Pai, herdeiros vivos do Pai nessas circunstâncias, apesar de não compreendermos isso da forma correta, porque um dia todos os nossos órgãos, eles serão elementos muito sagrados para nós, ao ponto de nós nos preocuparmos na forma como nós estamos articulando essas energias, onde os pensamentos serão retos, as palavras serão retas, o comportamento será reto. Então a vida reta, né, que tanto o budismo prega, que na verdade é um segmento natural da essência espiritual em todas as linhas de movimentação. Então, no fundo, o que o Espiritismo quer de nós? Um modus operandi certo, né? Como nós distorcemos a nossa voz com palavras chulas, com ações palavreadas de agressão. É como se nós pegássemos um instrumento, um violão, por exemplo, violino, e é assim, evitar esses sons guturais que eles são capazes de produzir, e que quem é sensível fala assim, você está acabando com as cordas desse instrumento, está danificando, né? Vocês viram o que representa um palavrão, uma agressão verbal? Os espíritos olham assim e falam assim, oh meu Deus, é tão delicado né? Samuel, é engraçado, né? Eu estava pensando aqui justamente isso, né? Como que a gente não se valoriza, como que a gente não dá valor àquilo que nós temos, àquilo que nós somos. Eu saí daqui na semana passada pensando assim, meu Deus, eu sou tudo isso, assim, me sentindo toda orgulhosa de mim, sabe? Aqui da maternidade, que é uma coisa belíssima, gente. É poético a forma com que ele se expressa. Acho que se quiser fazer uma campanha de valorização da mulher, pegar essa obra aqui. Porque é muito bonito, Samuel. É muito lindo. E a gente vive de forma inconsciente, fazendo isso que eu estou falando. Falando um monte de besteira, pensando um monte de besteira e fazendo um monte de besteira. Sim, mesmo. Nossa movimentação criadora ainda não está em harmonia com a criação divina. Não está, não. Um dia nós vamos andar. Dizem que Jesus ensinava em todos os seus aspectos. O modo de andar seria ensinamento, o modo de falar, o modo de ver, o modo de escutar, tudo é ensinamento. Não dá para fugir do padrão de profundidade que Jesus representava. Nós só conseguimos articular o Evangelho nas suas expressões de fala e de comportamento. Quantas nuances existiam no processo educativo do Cristo? Um dia nós vamos ser assim. Vamos olhar com bondade, escutar com compreensão, né? A gente percebe isso, né? Por exemplo, o Chico, né? Da forma que ele falava, da forma que ele andava, da forma que ele se expressava. Você vê. É uma coisa assim que contagia a gente, né? E nós precisamos fazer isso. E nós precisamos ensaiar isso aí. Precisamos ensaiar. Primeiro conscientizar que o bem, né? A vida, é lógico, é cheia de distrações. O próprio elemento sério da vida é distraído. Trabalho, né? Assim. E olha que com o trabalho, quantos movimentos nós atingimos na vida. Da colheita, né? Quantos benefícios existem sem que nós... O bem é fundo existencial do universo. O cara pode estar plantando com a intenção de ganhar dinheiro, mas ele não sabe o fundo do movimento do bem que ele está por trás, sem ele ter a noção de que ele é um instrumento. Vai fazer o bem de qualquer maneira, sem saber. Mas quando nós intencionamos a isso, nós damos uma carga consciencial ao processo, né? E é o que nós somos chamados a fazer, um nível de consciência desperto. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor generoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Então,
O André Luiz foi induzido a observar o fenômeno da fecundação, da caminhada do óvulo e da chegada do espermatozoide ali. Imagina você dilatando sua capacidade de ver e ver minúcias desses aspectos, né? Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos, em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória em corrida de 3 milímetros, aproximadamente, por minuto. Você vê, a competição está no universo. Já sabe o ganhador, né, Simão? Então, existem as intervenções que vão favorecer ao processo da vitória, né? Naturalmente, um dos agentes ia ganhar pela sintonia natural com o óvulo. Imagina que ali tem espermatozoide de 1 a 100% de sintonia. O que mais provavelmente iria vencer é o que mais tem sintonia com o óvulo. Não é assim? Só que o que mais necessitava para a reencarnação de seres do mundo talvez não seja ele. Então alguém vai ter que intervir na estrutura da leitura interior de um espermatozoide para dizer assim, esse é o melhor para ele, e induzir magneticamente a vitória dele, como uma intervenção externa do processo natural, porque a reencarnação vai se fazer pelo processo natural, pela sintonia entre as partes. Pois é, mas já não é uma seleção natural. Isso. Este único espermatozoide que vai penetrar, o único que vai vencer a corrida. Isso mesmo. Já está indicado, não? Quando você coloca o agente reencarnante, a estrutura mental da mãe e a ação do técnico espiritual, 3 elementos vão fazer um desses elementos sobrepor-se ao outro que teria a naturalidade do processo. Não é assim? Por quê? Cada um deles tem estruturas minuciosas de leitura, de projeção, porque é uma semente do futuro orgânico. Ali tem a história do desenvolvimento orgânico, cada um com a sua estrutura. O básico está em todos. Sim, mas cada um ali seria um ser diferenciado. Um corpo diferenciado. Exatamente, com um propósito espiritual diferente, isso aí, escolhido pelo processo reencarnatório para poder virar o que precisa virar na função de vida. Aí, como existe uma coisa chamada merecimento, organização que antecede a reencarnação, que é baseada nesse merecimento. Os agentes técnicos que têm essa capacidade de observação, se o André Luiz estava vendo a corrida dos princípios fecundantes, o técnico espiritual estava vendo a engrenagem interior de uma leitura, vamos dizer assim. Eu olho com um programa de computador ali na frente, eu não entendo para estar vendo. Mas o técnico espiritual olha todo o programa na estrutura interior do espermatozoide e fala assim, esse é o mais propício ao processo reencarnatório. E vai, o agente reencarnatório, você vê, os espermatozoides estão correndo, eu introduzo o perispírito do agente reencarnatório, o perispírito dele e a mente dele vai influenciar em outro para ganhar. Cada um sintonizado com a necessidade interior daquilo que emana superior a ele, né? Quantos elementos ali tem por fora, podendo aferir a força influenciadora do processo. Até a aura magnética da mãe, imagina, está subordinada a ela, né? Quantos elementos, né? Surpreendido reconhecer que o número deles, que contava por milhões e que seguiam em massa para frente, é impulso instintivo na sagrada competição, né? No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Então, primeiro, imagina, o que é a ligação primordial? É o primeiro elo de ligação entre o agente reencarnante e as duas células em fecundação. Então, ia encontrar o espermatozoide e o óvulo,
No momento do encontro entre eles para formar a célula ovo, há uma aproximação de introdução perispiritual do agente reencarnante para fazer a primeira ligação do perispírito com o núcleo de formação, criando através do processo de atração mineral que nós aprendemos no passado, um mecanismo de ligação eletromagnética que opera nas estruturas químicas da evolução mineral, os princípios de ligação para a estruturação reencarnatória do ser. Então, qual é o primeiro reino que vai aferir o processo da experiência evolutiva? Qual que é o reino? O mineral. Processo esse que nós adaptamos milenarmente na onde? Vai saber quantos milênios nós dormimos nas pedras. E olha que nós estamos falando das pedras múltiplas, que é os agentes químicos de naturezas diferenciadas, na solidez, na liquidez e na fluidez. Não é assim? Elaborando a atração magnética dessas partículas, porque nas atrações moleculares de ordens diferenciadas, do oxigênio com hidrogênio, do nitrogênio com carbono, quantas existem? Para que naquele instante da fecundação ali, ele recapture o primeiro reino da experiência evolutiva, já submetido a uma força magnética da atração que faz eles movimentarem em direção ao núcleo fecundante. Então a ligação primordial é o vínculo que o perispírito do agente reencarnante vai se fazer ao encontro das duas células. Imagina, estacado daquele momento crucial. Encontra as duas células, o espermatozoide penetra, mas eles não estavam vendo que estão subordinados à introdução de um fio perispiritual que nasce da mente do espírito reencarnante, que vai fazer a ligação eletromagnética daquele núcleo para a formação de um futuro quê? Então o perispírito se liga no momento da fecundação. E faz o que ele chama aqui de quê? Ligação primordial. Aqui nós estamos tecendo a reencarnação nas suas minúcias química e espiritual. Um princípio. Então, desde o momento da fecundação ali, já há reencarnação. E quem sacramenta é essa ligação entre o espírito reencarnante e o núcleo da célula se formando. Dali para frente vai ser uma recapitulação do processo evolutivo do reino mineral ao reino nominal, formando as primeiras estruturas orgânicas de um vírus, não é assim? Até a organização mental, organização cerebral de um ser humano. Ali vai passar todo um estágio de evolução e desenvolvimento, vai virar peixe, vai virar flor, vai virar de tudo ali. Nós ainda não temos estrutura para acompanhar isso, um dia nós vamos ver isso. Não é assim? Chama-se evolução filogenética, genética. Que o espírito vai recapitulando naquilo que ele desenvolveu geneticamente num processo de evolução milenarmente. E provavelmente cada estrutura de núcleo organizado é a matriz do desenvolvimento de um centro de força, que é a senhora do seu aspecto formal para organizá-lo a nível de estruturas. Porque cada centro de força vai se estruturar na formação dos órgãos e núcleos nervosos que os caracterizam. Imagina, eu vou adaptar cada centro de força, coronário, frontal, porque na verdade toda a estruturação fisiológica é a ramificação e o desenvolvimento desses núcleos em forma material. Então nós estamos materializando o que? Os chakras, que são núcleos energéticos vivos. Geralmente isso acontece quando, Samuel? Em cada estágio da evolução.
começando com os mais rudimentares aos campos neurológicos mais profundos. Eu falo no momento, após o momento da concepção. Na concepção, a atração. Ali começa a estruturação mecânica de recapitulação da atração mineral. Aí, ali provavelmente vai ter uma diferenciação de estruturas atrativas para que os primeiros movimentos da vida se façam. Qual que são os primeiros movimentos? São os primeiros seres que nós formamos no desenvolvimento da atração. Nós começamos o quê? Uma organela em movimento, um núcleo, um diplococo, aí começa um flagelado e vai fazer uma recapitulação o quê? Agora, cada reino desse tem uma base estrutural da materialização do centro de força. Então, qual que é o centro de força mais rudimentar que vai ser formado? O centro genésico, que começa lá atrás nas algas, nos micro-organismos aquáticos, porque na verdade o fundo do oceano está no fundo de um útero materno. Não é assim? Em formação e busca da terra. Vai virar. Eu nem sei se é bom, né? Você vê, vai virar réptil. Que está dentro da água, vai querer sair para o quê? É engraçado, a formação mesmo, né? É uma recapitulação. É semelhante mesmo, né? Recapitulação. Até poder respirar como o homem quando ele reencarna, né? Nascer no mundo material humano. Ali se concretiza a conquista humana. Então, em resumo, assim, no momento da concepção, você fizesse uma recapitulação evolutiva, né? Para você chegar no estágio. Então, no fundo, ele recapitula o que ele foi no passado evolutivo. Inconscientemente, como nós fazemos nossos movimentos todos de natureza automática, ele não sabe que está fazendo isso, mas está materializando a organização futura que ele vai apresentar nas condições humanas, né? Nossa, é fantástico demais, né? Isso mesmo. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento. Olha a capacidade do Alexandre. Ler princípio interior de espermatozoide e saber, tecnicamente falando, vamos dizer assim, quando um artista lê a partitura, ele sabe ler a música. Nós olhamos, mas não estamos entendendo nada. Porque, novamente, nós podemos dizer, a partitura é a genética da música, o DNA da música, o cromossomo da música. Como uma arquitetura matemática, uma conta extremamente complicada, é a genética do raciocínio. Quantas existem de forma diferente, falando a mesma coisa, biologicamente falando, quimicamente falando, em todas as perspectivas, essa leitura é vista pelos olhos que sabem ler, interpretados. Os heliógrafos do Egito são nada mais do que essas mesmas leituras. Nós olhamos para essa página aqui, conseguimos entendê-la. Olha para um analfabeto, ele olha assim, que eu não estou entendendo nada, o que é isso aqui? Para ele é como se fosse o quê? Cromossomo. Não é assim? Não, mas isso aí é um computador gigantesco para fazer isso. Isso mesmo, você vê como é que é. Você está falando para eles fazer... Para processar milhões de cromossomos de vários... Você vê, ué. Olha a capacidade mental de um Alexandre. E quando a André Luiz enxerga isso, já é extremamente amplo. Então, no fundo, nossos olhos espirituais, eles vão ser superiores, por exemplo, a uma como é que chama aquele aparelho de microscópio? A um microscópio eletrônico.
tanto quanto nossos olhos um dia vão olhar para as estrelas e interpretá-las de forma completamente ampla, superiores aos maiores do que? Telescópios. A nossa instrumentação de captação da vida, circunscrita à reencarnação, diminui demasiadamente a realidade da vida, fazendo com que nós enxerguemos, gente, uma historinha de carochinha, diante da grandeza que a vida nos apresenta. Não tem um filme, aquele filme que o menino escutava música em tudo? O som do coração. Tem a matemática do coração, tem o som do coração, tem a saúde do coração, tem de tudo. Tem gente que enxerga coisas que... Imagina os olhos, os ouvidos, o tato de Jesus, gente, nesse sentido. O Chico não falou que uma folha que cai de uma árvore tem a mesma beleza de uma página de Shakespeare? Então isso quer dizer, quando a folha vai caindo, ele enxerga poesia em cada detalhe que ela vai fazer. É muita sensibilidade, né, Samuel? Mas não tem a lei gravitacional, que é a capacidade do homem enxergar a linguagem divina no movimento de uma queda? O movimento dos astros no seu equilíbrio? Se os físicos interpretam isso, é porque eles já têm uma sensibilidade de percepção das leis divinas que estão atuando sobre a vida. Da mesma forma que uma mãe olha com compaixão para uma criança, é assim? E um filho enxerga naquele olhar toda uma linguagem, toda uma manifestação de vida, não é assim? Ao ponto de só bater os olhos, a criança faz o que com o rosto? Ilumina. O cônjuge, quimicamente falando, a sexualidade, gente, é muita coisa para se desdobrar nossa capacidade de entendimento na forma ampla em que a vida se apresenta, como se fosse uma orquestra de expressões educadoras, criadoras, em que nossos canais de percepção têm que se ampliar ao infinito para ouvir a melodia da voz divina, que se comunica em todos os lugares. Nós não escutamos Deus porque somos extremamente insensíveis, para não enxergar nesse livro sagrado da existência toda uma manifestação profunda de dizeres, de ensinamentos, que o homem, ao tocar na parede, diz assim: é duro, é resistência. Aí eles falam assim: estão começando a ler o analfabeto da divindade. Porque quanto mais nós ampliarmos nossa capacidade de entendimento da vida, mais mostra a grandeza da expressão da inteligência do Criador. Porque dividir as estruturas educacionais em corpos acadêmicos é decifrar o Criador em diversas modalidades de entendimento da sua sabedoria. Porque o livro sagrado da vida é o livro da sabedoria, está escrito no Antigo Testamento, livro da sabedoria, que no fundo representa a capacidade de entendimento da grandeza da inteligência divina em fragmentos de interpretação. O que o poeta faz? Nada mais do que interpretar a melodia divina do Criador em forma de versos. E nós, nas expressões de espiritualidade, estamos falando tudo a mesma coisa, a mesma linguagem, sem saber, valorizando o nosso aspecto pessoal para dizer que somos melhores do que o outro. Que ilusão! Não é assim? Depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Então, o óvulo materno preside o trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Então, onde está a formação sexual do corpo? No óvulo materno. Né? Outro detalhe que a gente passa sem perceber. É o carimbador, ó.
Após acompanhar profundamente o absorto no serviço, a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina, em face do microscópico projétil espermático, se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas. Aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula à maneira de pequenina embarcação torpedeada e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-lhes as profundezas de si mesma, a fim de receber face a face o esperado visitante, e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Por isso que a gente é tão competitivo, né? Você viu, hein? Já começa aí. Chama recapitulação de vitória para o favorecimento da vida. Né? Sempre sob o fluxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ali vai haver um encontro de quê? De núcleos de forças. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se, ao meu olhar, em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue a seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão. Conservando a atitude de cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo. Ali vai haver um encontro, ali. Tá vendo? Como é que ele chamou o negócio lá? Ligação primordial. Reduzido de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel sobre aquele microscópio globo de luz, impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar. Com a introdução de Segismundo, o que começou a acontecer? Começou a ter movimento direcionado por um centro de vida superior, que é o centro de vida de quem? Do espírito de Segismundo, né? Havia decorrido precisamente 1/4 de hora, a contar do instante que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Então existe um núcleo ativo, um núcleo o quê? Passivo, né? Sempre caracterizado esses dois posicionamentos como masculinidade e feminilidade. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço de espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação, que Deus nos protege. Então ali foi introduzido o perispírito, o espírito de Segismundo, o núcleo, uma semente de perispírito, que aí não é mais perispírito corpo, perna, né, assim, uma semente de perispírito que faz o processo de ligação com aquele núcleo de vida, pronto para quê? Dilatar-se em potencial sob o comando administrativo do espírito. Aí nesse caso ele faz o caminho contrário, né, Samuel? Porque ele faz essa ligação perispirítica, né? E depois, em vez, ele passou pelo processo da redução, agora ele começa a aí ampliar a sua consciência. Aí quer dizer, imaginando como que eu chamaria, é
É um microperispírito. Isso. É como se fosse a semente com o potencial de desenvolver em 7 centros de forças. Imagina um núcleo, e esses núcleos vão começar a fazer o quê? Cada um deles em tempos diferenciados no processo de evolução, que começou com qual que é o primeiro movimento depois da atração? A formação do núcleo genésico, que é a reprodução. Então, qual que é o primeiro centro de força a se formar? O genésico. Então, cada um deles tem um momento certo de quê? Como se fosse o chakra base. Isso, chakra fundamental. E é o fundamental. Sim, É o primeiro que recebe, é o primeiro que desenvolve, porque foi o chakra genésico da mulher que recebe o impulso de desenvolvimento do chakra genésico do espírito fecundante, que vai, como se diz assim, caminhando para o despertar dos níveis de consciência adormecido do espírito, onde historicamente, na recapitulação evolutiva, que o princípio inteligente começa pela atração nos minerais, para o desenvolvimento do processo de dilatação da sua consciência, que nós estamos estudando no Evolução em Dois Mundos, não é assim? Para a formação desses próprios centros de forças, historicamente desenvolvido, que vai ser recapitulado no processo da gestação em 9 meses. Aí esse centro de força começa pelo genético, e aí vai de baixo para cima? Isso, e tem um tempo propício de desenvolvimento conforme a evolução do espírito. Cada vez mais evoluído, menos se perde tempo para a formação desses elementos. Basta ver que se 9 meses era a gestação completa de um espírito, como os espíritos estão mais adiantados, eles estão diminuindo a reencarnação para 8, 7, 7,5. E o último é o coronário? É assim? O último é o coronário. A coroa da vida. Que vai ser o elemento de comando o quê? Dos campos biológicos. É a coroa de Davi. Então, o livro de Davi, na sua estrutura bioespiritual, é a representação não só de uma conquista racional do ser, no desenvolvimento do reino humano, mas uma recapitulação do processo de despertar dessa coroa para o seu caminho na trajetória do raciocínio e do sentimento que a humanidade pode oferecer ao espírito. A Gênese é esse estudo. Olha só. Então, a Gênese de Moisés é o estudo do processo de fecundação do princípio inteligente no seu processo de atração inicial, ao seu desenvolvimento até o outro livro. Então tem Gênesis, depois tem o quê? Alguém sabe o segundo livro da... O segundo livro, Moisés? Depois de Gênesis? Êxodo. Assim, então, Gênesis, que é a caminhada do processo evolutivo nos reinos inferiores. Êxodo, entrada numa nova dinâmica de processo de saída das matrizes iniciais para uma conquista mais o quê? Elaborada. Onde um homem primitivo sai das cavernas para descobrir o quê? O mundo. Olha como é que uma história num processo evolutivo vai se repetir no quê? Então, o movimento de êxodo dos homens da caverna é o escrito da obra de Moisés na linguagem do êxito evolutivo do desenvolvimento da razão e do sentimento. Tudo está escrito. Onde está escrita a Arca de Noé, que é a formação do perispírito do corpo físico? Qual o livro? Em Gênesis. Está tudo lá. Aquilo lá é a genética espiritual escrita em forma de interpretação religiosa. Nossa, meu Deus. Então, quer dizer que essas obras de Moisés é como se ela retratasse uma evolução nossa, né? É o livro sagrado do desenvolvimento genético e espiritual da criatura. Desde a nossa formação. E o cara está achando ali que é religioso. Aquela coisa superficial. Ô meu filho, você está estudando uma química, biologia sagrada. A coisa é muito mais profunda do que você possa imaginar. Só os técnicos espirituais vão ser capazes de ler aquele livro e interpretar, meu filho. Isso aqui é isso, isso é... Da mesma forma que o livro dos mortos é isso, o livro Bhagavad Gita é isso. Tudo é a mesma coisa explicado na linguagem em que cabia ao grupo de sintonia de raça interpretar a verdade da vida.
no processo da revelação espiritual. É assim? Mas essas explicações na doutrina espírita são mais assim, vamos dizer... Vamos colocar mais claro para vocês entenderem. Mais claros, né? É assim? Então, por exemplo, qual que é o Antigo Testamento descrito na linguagem espírita mais clara? O livro Evolução em Dois Mundos. Nós estudando a Evolução em Dois Mundos, nós estamos lendo o Antigo Testamento. Nossa, Samuel, você vem com tanta novidade. Você vê, se eu venho, é eles que trazem. Daqui você já começa a se transformar em instrumento dele, que vai julgando aí os papagaios, pessoal, como dizia o seu Leão, né? Assim, vocês vão desenvolvendo aí, ó. O que tem a ver a Arca de Noé com biologia? Para você ver a estruturação dos campos mentais e de ego e superego, né? Assim, da estruturação dos campos mentais do cérebro, que tem a parte rudimentar em 3 andares. Quem estuda isso é? Quem estudou Noé, o livro de André Luiz chamado? Por que você não fala de a Gênesis segundo Kardec lá? Na Gênesis ainda é superficial no sentido mais aprofundado, mas já deveria ser amplamente estudado, principalmente aquela mensagem do Galileu Galilei, que se coloca só GG, né, assim, cujo médium que recebeu essa Camille Flammarion, CF, que está escrito só, né, assim, chamado Uranografia Geral. É a única mensagem do livro de Kardec que é de ordem espiritual. O resto tudo é a intuição dele elaborando superficialmente ainda, porque é o livro que mais vai se perder no tempo, é a Gênesis, a não ser essa mensagem, a não ser, porque vai ficar o quê? Ultrapassado. Você fala isso, o movimento espírita joga pedra em você, mas é verdade. Eu não estou nem para o movimento espírita, essas interpretações superficiais aí, eles têm que falar a verdade, né? E olha, o livro grossos desse jeito que o Allan Kardec codificou é porque nós precisamos de muita. Vai chegar uma hora que vai sintetizar em livros cada vez mais finos a essência espiritual. Se está grosso desse jeito é porque nós somos muito rudimentar e muito necessidade de informação explicatória. Aí na verdade a gente não conhece mesmo, sendo assim. Você vê, a gente não conhece a obra de Kardec. Você vê, porque as escritas é assim. São escritas que recapitulam, se desenvolvem, pega lá de novo, volta aqui. Então, o livro dos Espíritos é a síntese da obra espírita, cujos outros livros é o desenvolvimento mais ampliado delas. É assim, o Kardec estava na Mata Verde lá. Isso aí. O Chico Xavier já pegou Isso, desenvolveu ele em doses cavalares. Cavalares. Porque interpreta e desenvolve. Então é o que nós sabemos. Nós estudamos filosoficamente o livro dos Espíritos, cientificamente o livro dos Médiuns, e interpretamos uma visão clara nos livros de Chico Xavier, que é como se fosse o Big Brother espiritual dos livros de Kardec. Vamos dizer assim, se o livro de Kardec falar... Na verdade, os livros do Chico vêm explicar, vem clarear as obras de Kardec. Isso, então, se o livro... Hoje, quando a gente vai fazer um estudo da Gênesis, um estudo de obra básica, a gente sempre associa a uma obra do Chico. Isso aí, então, o Allan Kardec chamava de erraticidade o plano espiritual. Aí tem que ter o Samuel para clarear o Chico. Você vê, né? E tem o Chico que clareia a nossa mente. Das soluções de tropeiro. Não é assim? Olha só. O livro do Espírito fala de erraticidade. André Luiz fala de colônias espirituais na descrição dos planos espirituais. Aí tem gente que fala assim, no livro do Espírito não tem colônia espiritual. Tá bom, fica na sua erraticidade. Adore sua erraticidade aí, ó. Nós estamos traduzindo a erraticidade em ângulos de percepção de clareza daquilo que existe. Os Espíritos não iam falar dessa forma naquele período. Iriam soltar as sementes para o desenvolvimento do tronco, porque a doutrina espírita é o tronco da árvore, cujas folhas e os frutos estamos longe de saborear.
Porque a reticidade ele coloca como sendo um espaço onde os espíritos aguardam a próxima reencarnação. E o pessoal achava assim, associada ao paraíso dos anjos. Deu uma aprofundada. Aí o cara disse, mas o que nós vamos fazer na erraticidade? Ficar esperando para reencarnar? Não, meu filho, lá tem uma organização completa. Ministérios, cidades, cuja estrutura organizacional do planeta Terra é a sombra do passado deles. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, a Terra é a imagem e semelhança do que tem lá. Porque toda a estruturação política, geológica, organização do planeta Terra vai materializar o que acontece nas colônias espirituais. Então podemos estar certo que nas colônias espirituais as relações intercolônias são harmoniosas, não existe guerra. Então isso quer dizer que vai acabar a guerra no planeta Terra e que todas as estruturas organizacionais dos países vão se harmonizar entre si em núcleos de cooperação mútua, porque assim é estabelecido no plano espiritual. E se o futuro deles, se nós somos o passado deles, quer dizer que nós estamos caminhando no passado que eles são, no presente que eles representam. São para quem? Para nós, porque quando nós chegarmos nele, aquilo já foi o quê? Já caminhou, é o nosso passado. Nós estamos na alegria que, poxa, acabou as guerras, estão tendo abertura de como é que fala? Você penetrar no outro país aí, abertura de... Já estamos ditosos. Aí eu, nossa, que beleza, meu, isso aí tudo era o nosso passado. Eles estão muito atrasados ainda. Luz de estrela, né? Isso. 10 anos, 1000 anos de luz para chegar aqui, já morreu. Nós estamos vendo o passado dele. Sentindo a admiração com que eu seguia agora o processo da divisão celular, em que a forma se formava rapidamente a vesícula de germinação. Então, o que é vesícula de germinação? Matriz do chakra genésico. Então, é a miniatura do chakra genésico formando, ó, o centro, o chakra das fecundações da reprodução. O orientador acentuou: o organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico. Então, o que o organismo maternal é para aquilo? Fornecedor. O Sol. O Sol, é verdade. Ele é planeta. Porque toda a formação planetária depende de um núcleo de sustentação, cuja mente da mãe com o pai são trocas energéticas de sistemas solares, intercambiando entre si. Imagina um pai, um homem matando a mulher por ciúmes, está destruindo a formação de um sistema solar que estava em movimento. Está vendo? Adorei isso. Não é assim? É como se nós falassem, vai brigar o sistema solar com aquele outro ali. Enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como imã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua estrutura de manifestação no cenário da crosta. Você vê, né? Estava boquiaberto, e nós também. Também estou, né? Diante do que me fora dado observar, e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor: não se esqueçam dela, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução e de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa crosta planetária procede inicialmente da ameba. Era recomeço
Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Então ali eles já estavam saindo do reino mineral para os reinos amebóides, no processo da evolução biológica do planeta. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro, que vai passar por essa. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo. Então ele vai agregar o desenvolvimento. Tem uma hora que ele vai evoluir igual o cachorro, igual o cavalo, igual o pato. A corrida do desenvolvimento é mesmo. Só que um vai parar onde consegue parar, onde a mente dele o quê? O tamanho dela. Do pássaro vai parar no pássaro. E o homem não vai virar pássaro, vai virar réptil, vai virar. E vai falar assim: deixei vocês para trás. É assim? Contido no molde perispirítico do ser que toma os fluidos da carne. Então agora ele está observando o que? Energia de carne. Açúcar, amido, gordura, princípios biológicos para a agregação do seu corpo material. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas ao longo do drama do nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas. Estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Então nós vamos parar exatamente onde nós paramos, para continuar a partir do momento que nós já conquistamos. Conquistou, agora segue daqui para frente, Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão o processo fetal de Segismundo, os sinais da era aquática da nossa evolução, assim por diante. Todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na sua jornada incessante de aperfeiçoamento, dentro do qual nos encontramos agora na condição de humanidade. A hora ia muito avançada. Sentindo que Alexandre não se demoraria, acerquei-me ainda mais uma vez do quadro de formação fetal. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evolutindo para a vesícula geminal. O orientador amigo convidou-me à retirada e falou: meu trabalho está fim. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, ponderei solicitar aos construtores a aquiescência da sua cooperação fraterna no serviço os serviços protetores, sempre que você conte com a oportunidade de vir até aqui. Então agora segue o desenvolvimento fetal e o apoio de proteção ao desenvolvimento fetal, que é feito pelos construtores espirituais, e que hoje esses mesmos construtores espirituais, reencarnando, se transformam em médicos. Como é que chama o médico que acompanha a gestação? Obstetra. Então o que é médico obstetra? Construtor de reencarnação, que também materializou-se. Então isso quer dizer, se eu tenho o protetor material, eu dispenso cada vez mais a proteção do plano espiritual, que hoje protege desde a fecundação, na leitura das interpretações do que nós chamamos de, o que a mulher tira lá de tempos em tempos, a chapa lá, o ultrassom, que é a visão que o André Luiz estava tendo do processo de desenvolvimento. A visão dele era essa. De no mínimo do ultrassom. Não é assim? Então o que o médico não tem o olhar do André Luiz, então ele tem o quê? Aí pega um instrumento que amplia a sua visão. Agora tem mais que evoluir, né? Você vê, você vê. Tem um 3D que você vê. Isso, você vê. Então o que o André Luiz estava vendo, nós estamos vendo. Meu tempo não tinha isso não. 3D. Rejubilei-me, encantado. Efetivamente não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia sobre o meu prisma, sobre o novo prisma, era fascinante e maravilhoso. Olha como é que o estudo da biologia, da fecundação é feito no plano espiritual. De forma o quê? Viva.
A gente não esquece nunca, né? A gente não lá. Você vê. Enquanto dava expansão à minha alegria íntima, o obsequioso mentor combinava providências relativas ao meu concurso e aprendizado simultâneos, ouvindo os companheiros. Daí a momentos, quando trocávamos saudações de despedida, Herculano, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à minha espera, sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino, para colaborar nos trabalhos de proteção. Então, o próximo capítulo chama Proteção, que é o trabalho que hoje está subordinado e dividido com o plano material, e que nós vamos ver o desenvolvimento da reencarnação. Então, nós vamos ter uma aula de desenvolvimento de reencarnação. Nós tivemos uma aula de reencarnação, que é a introdução do espírito no processo de fecundação. Nós vamos pegar estágio 2 de reencarnação.